Descubra os mistérios por trás dos 3 dias de Jesus entre sua morte e ressurreição. Passar pelos locais onde Cristo e sua mãe Maria frequentaram na Terra Santa há mais de 2000 anos é o destino de turistas do mundo todo. O Calvário, colina onde Jesus foi crucificado, é o principal ponto de peregrinação em Israel. Hoje vamos investigar os caminhos do Espírito Santo e entender os rumos de Jesus durante os 3 dias que se passaram entre sua morte e ressurreição. Parte 1. Antes de embarcarmos nessa jornada intrigante, é crucial questionarmos a imagem contemporânea de Jesus durante séculos. A representação de um homem branco, barbudo, de longos cabelos castanhos claros e olhos azuis prevaleceu na arte e religião. No entanto, historiadores sugerem que o Jesus histórico provavelmente era moreno, baixinho e com cabelos curtos, conforme os costumes da época. A Bíblia, principal fonte sobre sua vida, não fornece detalhes físicos. A construção da figura de Jesus como conhecemos pode não corresponder à realidade da região e época em que viveu seu impacto. É inegável uma mensagem direcionada ao povo judeu transformou-se no cristianismo, hoje a maior religião do mundo. Exploramos a vida de Jesus na Terra desde seu nascimento na província romana de Belém, localizada na atual Palestina, focando em sua juventude. Temos poucos registros sobre esse período, sendo conhecido como Jesus de Nazaré após se mudar para a cidade de Nazaré. Durante sua adolescência, especula-se que tenha sido influenciado pelos essênios, uma seita judaica que valorizava o modo de vida comunitário e seguia os ensinamentos de Moisés. A obra profética de Jesus teve início com seu batismo por João Batista às margens do Rio Jordão. Marcando o início de sua vida pública, peregrinou pela Palestina, pregando a palavra de Deus e realizando milagres, transmitindo ensinamentos por meio de parábolas que impactaram todos que o ouviam. Com 12 discípulos ao seu lado, Jesus conduziu cerca de 35 milagres durante sua trajetória terrena. Sua mensagem revolucionária sobre amor ao próximo e ajuda aos necessitados ecoa até os dias atuais, moldando a base do cristianismo como é conhecido hoje. Nesta emocionante parte 3, adentramos na crucificação de Jesus no Monte Gólgota, também conhecido como Calvário, segundo os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse local foi o cenário da crucificação de Jesus de Nazaré. O Calvário é uma colina localizada fora das muralhas da cidade e recebe esse nome por se assemelhar a um crânio. Relatos sugerem que era o local onde os condenados à morte eram crucificados. E, curiosamente, há uma tradição que atribui a presença do túmulo de Adão no mesmo local. De acordo com essa crença, o sacrifício redentor de Cristo foi associado à ressurreição da humanidade, representada pela caveira de Adão, que seria lavada pelo sangue de Cristo para perdoar todos os descendentes. Ainda hoje é possível visitar a região onde se encontram esses locais históricos marcados por profunda simbologia religiosa. Eusébio de Cesareia relata detalhes sobre a descoberta do Santo Sepulcro nas imediações do Calvário após ordens do imperador Constantino no século IV, evidenciando a importância espiritual desse território aos cristãos. A passagem finaliza abordando as reações das autoridades judaicas e romanas diante da atuação profética de Jesus e apresenta um vislumbre dos impactantes eventos sagrados ocorridos no Monte Gólgota durante os dias que antecederam a ressurreição. Durante os 3 dias entre a morte de Jesus e sua ressurreição, temos poucas indicações bíblicas. No entanto, essas referências são profundas e intrigantes para os cristãos. A morte de Jesus ocorreu quando ele entregou seu espírito nas mãos de Deus na cruz do Calvário. Segundo as escrituras de Mateus, Marcos, Lucas e João, José de Arimateia solicitou que o corpo de Jesus fosse colocado em uma tumba nova e Nicodemos,
ungiu o corpo com mirra. Elóis, após a morte na cruz, seu corpo foi colocado ao lado dos justos em um compartimento do Hades, um lugar temporal onde as almas passavam antes da ressurreição. Este ambiente era dividido em dois lados opostos, um para os justos e outro para os ímpios. Nesse estágio intermediário, segundo algumas interpretações das Escrituras, Jesus revelou-se aos justos que ali estavam de acordo com o livro de Efésios da Bíblia. Cristo desceu ao lugar dos mortos para pregar a libertação e o perdão aos fiéis que o aguardavam. No entanto, também se especula sobre a presença dos ímpios nesse lugar sombrio e temporário. Algumas interpretações sugerem que Jesus confrontou diretamente as mentiras de Satanás aos ímpios, mortos presentes no Hades. Ele não foi pregar aos anjos caídos ou trazer salvação aos condenados ao inferno eterno. Sua presença teve o propósito de confirmar sua vitória sobre a morte e redimir aqueles que aceitassem sua mensagem divina. Assim, nesses 3 dias cruciais entre sua morte sacrificial e a gloriosa ressurreição, Jesus desafiou as forças do mal no Hades e encerrou definitivamente o poder do diabo sobre a humanidade. A profunda análise das Escrituras revela que, durante os 3 dias entre a morte e ressurreição de Jesus, ele desceu ao Hades para se manifestar aos espíritos ali presentes. Nesse contexto místico e crucial, Jesus não foi pregar aos anjos caídos ou trazer redenção eterna aos ímpios condenados, mas sim desmascarar as mentiras de Satanás e afirmar sua vitória sobre a morte. Envolto num ambiente sombrio e temporário, o Hades era o local onde as almas aguardavam antes da ressurreição, dividido em 2 lados opostos, um para os justos e outro para os ímpios. Aquele período foi marcado pela presença transcendental do Messias. Para os justificados, a chegada de Jesus foi um momento de júbilo e revelação divina, simbolizando a esperança e a promessa da vida eterna. Nas interpretações bíblicas sobre o livro dos Efésios e passagens correlatas, Cristo desceu ao lugar dos mortos não só para proclamar libertação e perdão aos fiéis, mas também para confrontar diretamente as mentiras de Satanás aos ímpios, garantindo assim sua vitória final sobre o mal. Portanto, esses 3 dias entre a crucificação e a ressurreição foram essenciais para finalizar o plano redentor de Deus por meio de Jesus Cristo. Curta esse incrível vídeo para entender mais sobre os mistérios da jornada espiritual de Jesus. Que essa reflexão sobre os 3 dias entre a morte e ressurreição de Jesus possa nos inspirar a valorizar ainda mais sua mensagem de amor e redenção.